antes de a gente começar, qual que é a importância da segurança da informação, especialmente para o nosso campo? E aí, não falando só agora, tá? Então, não só no contexto atual, principalmente pelo fato da Soberana ela ser um coletivo aqui nas redes, mas também a médio e longo prazo, quando a gente fala a respeito de construir a Revolução Brasileira, segurança é uma coisa que precisa vir em paralelo com todos os projetos que a gente estiver tentando tocar dentro de um ambiente de tecnologia, tá? Eu sou especializado na área de segurança, especificamente em temas voltados a identidades privilegiadas, tá? Como vocês sabem aqui, eu não sei se todo mundo é de tecnologia, então se vocês tiverem alguma pergunta, ou enfim, quiserem contribuir com alguma coisa, só entrar. Eu até gosto de ser, entre aspas, interrompido no meio do caminho, porque contextualiza a pergunta. Se vocês deixarem para o final, se vocês tiverem alguma pergunta nesse meio do caminho, se deixarem para o final, às vezes descontextualiza o que vocês iam perguntar. Enfim, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só chegar e a gente fala, tá? Então, voltando aonde eu estava, então assim, eu sou, enfim, especializado em tecnologia na área de segurança digital, voltada para identidades. Bom, dentro de tecnologia é importante, e dentro de cibersegurança é importante a gente convencionar o que é privilégio e o que são identidades, tá? Porque é muito comum, tanto nas empresas, ou, enfim, aqui em âmbitos de segurança, colocar dentro da mesma caixinha de gestão a parte de identidade e a parte de identidade privilegiada. Então, na realidade, a parte de gestão do acesso privilegiado, ela é uma caixinha dentro do ambiente de gestão de identidades como um todo. Vou tentar evitar os anglicismos, tá? Mas, enfim, não tem muito o que fazer, é tecnologia, a gente sabe que tem muito termo em inglês, mas se alguma coisa não ficar clara, é só vocês me falarem. Então, não, gestão de privilégios ou gestão de acessos privilegiados não é a mesma coisa que uma gestão de identidades, né? Então, o que é uma identidade digital e como é que a gente caracteriza uma identidade digital, tá? Bom, a identidade, como diz aqui, ela é a forma ou ela é a informação utilizada por um sistema para identificar você ou para autenticar você, tá? Então, uma identidade digital, ela pode existir em diversos lugares dentro de tecnologia. Então, ela pode existir dentro de um serviço de diretório, como o Microsoft Active Directory. Vocês aqui, com certeza, mexem bastante com software livre. A gente também tem bases autoritativas em cima de um protocolo ou de uma tecnologia chamada LDAP, dentro de sistemas operacionais Linux. A gente tem o Samba, que enfim, uma base de dados autoritativa como essa, é muito comum. A gente também pode ter essas credenciais, essas identidades separadas e provisionadas dentro do próprio sistema operacional, máquina Windows, Linux, Mac e assim por diante, e também em bancos de dados, SQL, Oracle e afim. O privilégio, ele é um parâmetro de uma identidade digital e diz para o sistema quais são as permissões vinculadas àquela identidade, tá? E qual que é a importância de a gente convencionar o que são identidades e privilégios na hora que a gente está falando sobre a gestão de identidades? É entender que a gente precisa permitir que os usuários privilegiados, eles acessem aquilo que eles precisam, né? Então a gente precisa permitir que as credenciais, elas tenham privilégios, fazendo o que é chamado, né, de enforcement de less privilege, ou de menor privilégio possível, né? E isso é importante porque credenciais que têm privilégios, elas podem ser utilizadas
por atacantes e roubar essa credencial para executar acessos privilegiados ou para executar qualquer tipo de ataque, tá? Bom, por que é importante a gente aprender sobre isso? E por e como é que a gente pode identificar as ameaças dentro desse cenário de tecnologia? Então, qual que é o cenário atual dessas ameaças? De 2019 para cá, depois que a gente teve a pandemia da Covid, que, enfim, nesse momento nós já saímos, né, desse status de pandemia, mas do momento que a pandemia da Covid iniciou-se até o ano de 2022, onde esse dado ele foi medido, nesse relatório aqui, ele foi medido, houve um aumento de 311% na quantidade de ataques referentes a ransomware, tá? O que é um ransomware? Ransomware é um tipo de ataque voltado para sequestro de dados, tá? Então, o que o cara faz? O que o atacante faz? E a gente já vai falar daqui a pouco sobre esse ciclo da ameaça do APT, o ciclo da ameaça de ataques de ameaças persistentes. Mas, basicamente, esse atacante, ele, por meio de uma brecha, um erro de configuração, vazamento de uma credencial, ele pega uma credencial dessas de alto privilégio. Então, a gente já diferenciou lá alguns slides atrás sobre o que é uma credencial e o que é um privilégio, né? Então, ele pega uma dessa credencial que possui um alto privilégio e utiliza essa credencial para fazer um ataque de criptografia de dados, tá? Então, ele encripta os dados e ele te devolve os dados mediante a resgate. É um sequestro de dados, né? Então, 311% de crescimento nesse tipo de ataque. E como é que esses ataques se dão? APT significa Advanced Persistent Threat, ou ataques persistentes avançados. Esses ataques, eles são os ataques mais comuns que acontecem nos ambientes hoje. Então, como a gente viu aqui, veio decrescendo a quantidade de ataques que são baseados pura e exclusivamente em roubo de dados e aumentando exponencialmente a quantidade de ataques que são voltados especificamente aos ataques de ransom, tá? Então, como é que esses ataques eles acontecem? A primeira coisa é a infiltração, tá? Então, a gente tem aqui o perímetro da sua rede, ou seja, a rede de computadores, que é a mesma rede que você tem na sua casa. Essas redes elas também existem em ambientes corporativos também o perímetro da internet, né, os seus serviços publicados na nuvem, como que a gente está utilizando aqui agora. Então, a Discord, ela é uma plataforma de colaboração, uma plataforma de conversa, que, enfim, está propagado em algum servidor em algum lugar aí do mundo, né? Então, primeiro a gente tem a infiltração. E essa infiltração, ela acontece como? Por meio do roubo de identidade, tá? Em grande maioria das vezes, esses ataques que acontecem na área de segurança são os ataques que hoje são chamados de fileless, ou ataques sem arquivo. O que é isso? Isso quer dizer que não é um vírus que você pegou, que você instalou na sua máquina, que vai estar fazendo, sei lá, leitura do que você está escrevendo no seu teclado e rouba o dado de você. Não, esses ataques eles são baseados em abuso ou na má utilização de credenciais com acesso privilegiado, tá? E como é que essas credenciais elas chegam na mão do atacante para que então ele escale o privilégio, comece a fazer movimento lateral dentro do ambiente, fique buscando oportunidades adicionais e aí ele faz a parte da exfiltração do dado, da violação ou do ransomware, né? Eu não sei se a gente tem aqui, talvez tenha algum ou alguns moderadores ou responsáveis pelo ambiente do Discord da Soberana, tá? É muito comum que isso para vocês que trabalham, ou mesmo para vocês que atuam não só na Soberana, mas em qualquer outro tipo
de coletivo, é muito comum que vocês reutilizem senhas de credenciais pessoais que vocês usam no seu e-mail, que vocês usam na tua Netflix, que vocês usam para abrir o teu Spotify, para coisas da comunidade, tá? Ou para coisas de trabalho. E qual que é o grande problema de vocês reutilizarem essas credenciais, que são credenciais pessoais em coisa de trabalho? Bom, qual foi a última vez que você trocou a senha do teu Facebook? Ou qual foi a última vez que você trocou a senha do teu Instagram? É muito comum que essas credenciais elas já tenham vazado em algum local ou em algum momento. Então, como é que esses hackers fazem? Eles, por meio de ataques de engenharia social, então a primeira coisa que eles fazem, vou falar no ambiente corporativo, tá? Que é mais comum, dentro da empresa de vocês. A primeira coisa que o cara faz é entrar no LinkedIn, certo? E olhar a ação de funcionários daquela empresa, tá? Ou, enfim, veio aqui, é alguém que entra aqui no Discord da Soberana e olha lá no íconezinho de moderator do cara. Então a primeira coisa que ele faz é isso daí. Qual que é o próximo passo? O próximo passo que ele faz é ele ir na Dark Web e, por centavos, tá? Por muito pouco dinheiro, ele comprar uma credencial que foi vazada, tá? Então eles compram bancos de credenciais enormes de credenciais que foram vazadas. E ali ele começa a procurar um match da tua credencial pessoal com alguma senha que tenha vazado. Na prática, ele começa a pegar essas credenciais e testar com muita calma, muita tranquilidade, testando alguma dessas suas credenciais para ver se passa no ambiente. Em grande maioria das vezes, essa credencial passa, tá? E aí, o que acontece? Por meio desse tipo de, como eu falei, mal configuração, ou mesmo um comportamento errado, o cara ele já consegue ter acesso ao ambiente de vocês. E aí, enfim, ele não precisou nem comprometer tua máquina, ele não precisou instalar um vírus, ele não precisou ter acesso físico ao teu ambiente de nenhum tipo. É um erro bobo, né? Que ele pode ser cometido dentro dos ambientes. E por que isso é tão importante da gente conversar e aí localizando esse dado dentro do nosso campo? A gente sabe que dentro da construção do que a gente fala do nosso campo, dentro da construção da revolução à moda brasileira, a partir do momento que isso aí é histórico, tá? Que esses países eles conseguem fazer qualquer tipo de revolução social, enfim, rumando ao comunismo, esses países eles passam a ser alvo. E uma forma muito simples de você comprometer os países ou abalar governos, abalar movimentos que estão surgindo, é na disrupção das cadeias de serviço. Tá? Então, nós temos um papel muito importante de se conscientizar disso daqui para o futuro, porque todas as iniciativas que nós tomarmos, em algum momento elas vão perpassar por tecnologia, elas vão perpassar principalmente pelo fato de autenticação, tá? Então, se conscientizar disso hoje é muito importante para, à medida que a gente for construindo essas revoluções dentro do nosso campo, a gente já faça isso da forma correta, porque nós vamos ser alvos. Isso é um fato, tá? E com certeza a Soberana ela já deve ser um alvo, com certeza a Soberana ela já deve ter sofrido algum tipo de tentativa que seja de alguém tomar aqui algum credencial para poder acessar aqui o Discord e propagar informações anticomunistas, ou mesmo para tentar derrubar canal, enfim, isso é muito comum. Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter já no dia de hoje, tá?
Agora, será que isso é muito incomum, né? Esse roubo de credenciais privilegiadas e esse tipo de ataque, ele é um ataque que, embora tenha crescido, mas será que ele é um ataque incomum? Será que o que eu estou falando aqui é uma coisa muito nichada e não é o tipo de ataque que acontece com muita frequência? E a resposta, pessoal, infelizmente é não, tá? No último relatório de vulnerabilidades que a Microsoft lançou no ano de 2023, fez inclusive 10 anos, então eles fizeram um relatório bem interessante sobre vulnerabilidades. Eles concluíram que 55% do total de vulnerabilidades conhecidas da Microsoft tem a ver com elevação de privilégios e roubo de credenciais. Tá? Então, mais da metade dos ataques que acontecem hoje não são ataques por meio de vírus, por meio de nenhum tipo de invasão, senão vulnerabilidades referentes a credenciais. Tá? Eu estava no Rio Grande do Sul ontem dando uma palestra, eu sou de São Paulo, num evento da empresa, e eu me espantei com um dado que no ano passado uma empresa chamada SocRadar que lançou esse report. E eles falaram que no ano passado, ou seja, no ano de 2022, os ataques que aconteceram, que estavam entre os top 5 ataques mais comuns no ano de 2022, são de ameaças que foram descobertas em 2017. Ou seja, 5 anos depois que essas ameaças elas foram descobertas, 5 anos depois que a Microsoft, que quando a Microsoft ou qualquer dessas outras empresas, elas descobrem uma vulnerabilidade, eles lançam um relatório chamado CVE, tá? Então, quando essas habilidades elas são descobertas, elas são explicitadas. Eles lançam o patch de correção, mas eles também falam o que aconteceu. Então, fica muito claro para os atacantes saberem o que atacar, né? Então, pô, é bizarro, cara, assim, a gente saber que, como o camarada falou aqui no chat, que tem muita vulnerabilidade pública de sistemas desatualizados e tem muito sistema desatualizado, tá? Dentro do Brasil, por uma divisão de setor, o setor que é mais mirado é o setor público, tá? Então, logo isso dialoga muito com o nosso campo, né? Por quê? Porque o setor público é um setor que no Brasil a gente sabe que ele é sucateado, né? Embora vende-se por aí que a gente tem uma máquina pública inflada, inchada, se você vai ver em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, eu estou pegando um exemplo de um lugar ruim, mas só para a gente falar do tamanho do Estado, né? O Brasil, ele proporcionalmente, a quantidade de funcionários públicos que ele tem para cada um habitante é muito menor do que a quantidade americana. Então, enfim, a gente hoje tem um problema gravíssimo no setor público e isso dialoga diretamente com a gente, tá? Aqui é mais um relatório de dados, né? Transformando num gráfico aquilo que estava num número anterior, que é a queda de outros segmentos de vulnerabilidades e o aumento de vulnerabilidades relacionadas especificamente à elevação de privilégios e roubo de privilégios, tá? E aí vai para o clichê, mas é um fato, tá? Que tecnologia é feita de pessoas e processos. E é o que a gente está fazendo aqui, falando com gente, falando com pessoa, né? Em 2021, o relatório da Verizon, que saiu sobre investigações de data breach, deixou claro que 82% dos ataques envolveram um elemento humano e roubo de credenciais, phishing, mau uso ou simplesmente erro continua a desempenhar um papel muito grande nos ataques.
tá? Certo? Então, trabalhar com o humano é extremamente importante. Conscientizar as pessoas é extremamente importante, né? Bom, como é que será que a gente pode se proteger nesse cenário? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, um pouco sobre ferramentas, mas principalmente sobre atitudes que podem ajudar a gente a proteger o nosso ambiente de tecnologia. Não só aqui, dentro da área da nossa militância, mas também dentro do nosso trabalho, tá? Eu acho que isso aqui faz muito sentido para vocês verem tudo. Então, uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, mas eu acho que é muito importante a gente traduzir esse termo aqui em ações, sobre Zero Trust, tá? Então, o que significa Zero Trust? De forma simplificada, Zero Trust significa não confiar em nada por padrão, tá? E aí, dentro do Zero Trust, a gente tem algumas competências que ajudam a gente a implementar isso de forma correta. Então, primeiro, não confiar em nada por padrão. Segundo, usar apenas autenticação forte. O que é autenticação forte? Autenticação forte são senhas compridas, tá? Não são senhas pequenas. Existe um gráfico, quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês. Tempo para quebrar senha por brute force. Imagens, quer ver? É isso aqui que eu estou procurando mesmo. Ó, vamos lá. Número de caracteres, isso aí, número de caracteres versus tempo para quebrar a senha. Então, olha que loucura. Senhas de até 6 caracteres, tá? Que às vezes ainda já acha que é grande. Compostas de letras minúsculas, maiúsculas, números e símbolos demoram 5 segundos para serem quebradas, tá? Senhas de 10 caracteres, elas já demoram nessa composição 5 anos para serem quebradas. Senhas de 15 caracteres demoram 15 bilhões de anos, tá? Bom, por que isso aumenta? Porque esses algoritmos que fazem esses ataques do tipo brute force, que eles chamam, o que eles fazem aqui, basicamente? Eles pegam a combinação de caracteres, dentro de todos os caracteres que podem entrar dentro de uma senha, e eles literalmente vão tentando, um por um, até sair do outro lado, tá? Com o aumento das capacidades computacionais, isso, Antônio, obrigado, eu ia falar disso agora, tá? Com o aumento da capacidade computacional, esse dado aqui sim ele é recente, mas com o aumento da capacidade computacional, isso aqui está mudando, tá? Isso aqui, enfim, está cada vez mais diminuindo esse tempo aqui. E principalmente o blockchain, que é a computação distribuída, talvez diminua, pós-quantum, a computação quântica também, enfim, essas coisas elas podem ir diminuindo muito essa quantidade de tempo para quebrar senhas, tá? Mas o fato senhas pequenas, senhas simples, para quem quer atacar, elas são quebradas com muita facilidade, tá? Então, a complexidade da senha é uma coisa muito importante. Eu vi que também falaram aqui no chat sobre múltiplo fator de autenticação. Existem já várias formas de ataque visando quebrar múltiplo fator de autenticação, como fadiga de MFA. Enfim, o cara ele começa a mandar 100, 200 solicitações de MFA para você num curto período de tempo. E meio que você buga, os caras começam a fazer isso de madrugada, você buga, você vai lá e você só clica para aceitar, porque, enfim, veio 10, 20, 30 solicitações a cada
segundo, você nem vê o que é, você só dá ok. Mas existem muitas formas de atacar, embora sim, múltiplo fator de autenticação é uma coisa importante. O múltiplo fator de autenticação, ele também tem muito a ver com, para a gente falar, para a gente entender sobre a força da autenticação, com vários fatores, tá? Não só com a tecnologia em si utilizada, mas também como fatores da origem do dado, da origem do acesso. Então, se o acesso está sendo feito internamente, ele é considerado mais seguro do que um acesso que está vindo pela internet. Enfim, é uma gradação. Isso aqui é uma escala de cinza, não é preto ou branco. Não dá para a gente falar esse fator de autenticação ele é muito mais seguro do que esse outro fator de autenticação. Tem muita coisa aqui, tá? Aplicar privilégios mínimos em todos os momentos, tá? Que significa entregar o mínimo de privilégio necessário para que a pessoa faça a atividade que ela tem que exercer, tá? Maximizar a segmentação, tá? Então, dentro dos ambientes de vocês, tanto corporativos quanto ambientes aqui de militância, separar esses ambientes, tá? Até se vocês puderem segregar fisicamente as coisas que vocês fazem, isso seria muito difícil, mas se vocês tiverem os dispositivos que vocês usam para logar nas coisas da militância e o outro dispositivo que vocês usam para logar nas coisas principais, pessoais, assim, já seria muita coisa. Mas se não, pelo menos não ter tudo na mesma base, tá? Então, sei lá, vocês usam o Bitwarden para suas coisas pessoais e vocês usam o Password One para as coisas da militância, tá? Tentar segregar o máximo possível os ambientes. E aí, não só falando em segregação física, que isso aí é um papo muito mais técnico, falando a respeito de ambientes corporativos, fazer segregação física, VLAN, enfim, essas coisas, mas também maximizar a segregação lógica das coisas que vocês fazem, tá? Minimizar as oportunidades de movimentação lateral, então fazer com que as coisas que se falam sejam só as coisas que realmente tem que se falar, tá? Por quê? Porque o ponto disso daqui não é prevenir o ataque, sem minimizar o dano, tá? Quando você tem segregação de ambiente, caso o ambiente ele seja comprometido, a ameaça ela está enclausurada dentro de um espaço, tá? Não reutilizar senhas, não reutilizar contas e tudo mais. E, por fim, deixa eu ver o que o Ward perguntou aqui, sobre segregação e segmentação de ambientes. Conversaria com o OPSEC? Com o OPSEC, com o DevSecOps, sim, conversa bastante com o OPSEC, sim. E por fim, pessoal, uma coisa que com certeza vocês fazem isso aqui na militância, enfim, eu já fui brigadista do MTST, isso é um fato, supor que já existam adversários do seu entorno. Ou seja, dentro de um ambiente de militância como esse, supor que dentro aqui, dessas pessoas que estão aqui no chat, dessas pessoas que estão aqui, ou dessas pessoas que participam dentro da comunidade da Soberana, que já tenha algum infiltrado, tá? Ou seja, supor que os adversários já existam, ou seja, que a ameaça ela já está acontecendo, vai fazer muita diferença na hora de vocês se preocuparem com, enfim, como é que vocês estão lidando com esse mundo, tá? Essa lógica de Zero Trust, ela costuma trabalhar com 12 dependências diferentes, tá? Eu não vou falar de tudo aqui, porque, enfim, nem é o alvo, e isso aí seria um deep dive muito técnico, tá? O Yabin, né? Mas existem, na minha opinião, isso aqui, enfim, é a minha opinião, tá? Algumas dependências prioritárias dentro de Zero Trust, quando a gente entende que credencial é responsável por mais de 55% das ameaças de segurança que acontecem dentro do nosso ambiente, eu separei aqui, dentro dessas competências de Zero Trust, algumas coisas que vocês deveriam, ou que todos nós deveríamos olhar com mais cuidado, tá? Um deles é identificação de ativos, avaliação de riscos e classificação de dados, tá? Então,
Que tipo de informação é uma informação que tem que ser traçada como, ou tratada como uma informação classificada ou não? Que tipo de informação pode ser de conhecimento geral? Que tipo de dado ou de credencial eu tenho para armazenar? Avaliação de riscos e identificação de ativos. O que é isso? Tá? E aí, isso tanto para o ambiente corporativo, quanto para o ambiente de militância, principalmente em partidos, visivelmente, como é o caso da Soberana, comunistas. Se explodisse a revolução hoje, o que eu precisaria fazer, ou quais atitudes, quais medidas eu teria que tomar para garantir que as atividades principais dentro da Soberana ou dentro do coletivo funcionassem de forma coerente e dando seguimento, né? Que é o que a gente chama aqui, obviamente que não é o caso, porque não é um negócio, mas de continuidade de negócio. Backup e recuperação de desastres. Que isso significa, né? Então, aí a gente falando exatamente aqui para um ambiente de tecnologia e do nosso trabalho e de como a Soberana funciona hoje, caso houvesse um ataque dentro do ambiente da Soberana, para que as coisas voltem a funcionar minimamente dentro do que é esperado. Qual é o passo a passo que a gente tem que tomar para se recuperar de um desastre, tá? E por fim, puxando a sardinha aqui pela conversa que a gente está tendo sobre gerenciamento de identidade e acesso. Porque pensa no seguinte, tá? Pensa que a gente está construindo aqui um perímetro de segurança físico, né? Então, que é a tua casa, tá? E aí, beleza, você vai lá, constrói um muro de 12 metros, e aí você coloca uma porta de plástico com uma tranca vagabunda. Então, pô, todo o trabalho que a gente tem de segurança, se a gente não estiver se preocupando com as nossas identidades e com as nossas credenciais, ele acaba caindo por água abaixo se a gente não tiver um gerenciamento de identidades e de acesso feito de forma coerente e de forma produtiva, tá? Enfim, chegando aqui aos finalmente, e até para depois abrir espaço para vocês conversarem, para a gente conversar aqui, vocês fazerem perguntas se tiverem alguma coisa, eu queria fazer algumas sugestões de soluções. Primeiro, open source, tá? Para que a gente possa fazer essa parte de gerenciamento de acesso de identidade, e também vou citar uma outra que não é nada caro demais, mas é interessante, tá? Open source. A gente tem uma solução chamada Guacamole, tá? Guacamole é uma solução de proxy de acesso, tá? Basicamente, o que é uma solução de proxy de acesso? Quando a gente fala sobre, e quando eu comentei lá atrás sobre segmentação, os ataques, quando eles acontecem de forma lateralizada, ou seja, quando uma máquina é o vetor do ataque e o atacante ele passa a fazer um movimento lateral para outros servidores, em grande maioria das vezes, esse ataque, a origem, né, desse ataque, é uma estação de usuário final. Tá? Por quê? Porque em grande maioria das vezes um usuário final ele tem menos conhecimento de tecnologia, mais probabilidade de acabar clicando em algum lugar errado, acessando alguma coisa que não devia, e a máquina dele ser o vetor do ataque. E por um outro lado, se é num ambiente corporativo, enfim, os endpoints, as máquinas dos usuários, elas sempre têm menos medidas de segurança do que os servidores, tá? Então, como é que você faz para garantir que a máquina de um usuário ela não seja o vetor de contaminação de um ambiente de servidores ou de um ambiente corporativo? Você faz o acesso ao dispositivo-alvo utilizando um proxy de sessão. Então, ao invés de você
acessar o servidor-alvo. Existe uma plataforma no meio do caminho, que é um container seguro, e esse container tem acesso ao dispositivo-alvo. Isso permite que você faça uma segmentação de acesso, ou seja, a rede que está à tua máquina nunca consegue chegar no dispositivo-alvo, tá? Então, a minha máquina, o meu computador, ela não tem acesso a um servidor, tá? Eu só tenho acesso a esse cara no meio do caminho, e não, Antônio, isso não deixa o acesso mais lento, não, porque aqui a gente está falando os protocolos utilizados para fazer esse tipo de acesso, eles são protocolos que eles têm alta resistência, latência e jitter, que é a variação entre dois pacotes. Então, um protocolo RDP, um protocolo SSH, que são utilizados para fazer esse acesso, eles são muito pequenininhos. Você aumentar 15, 20 milissegundos no tempo de acesso não vai prejudicar a experiência do usuário, tá? Seria diferente se a gente estivesse falando de partir de, sei lá, 150 milissegundos ou 100 milissegundos para 300 milissegundos. Mas como isso aqui, na maioria das vezes, está acontecendo em camada 2, que é dentro da empresa, esse guacamole, esse proxy aí, entre ele e o dispositivo-alvo, está acontecendo em camada 2, ou seja, dentro do mesmo segmento de rede, às vezes até lógico, físico, né, dentro da mesma LAN, isso acaba que não é prejudicado, tá? Sobre essa pergunta aqui de VPN, desculpa, eu não sei, eu não estou conseguindo entender qual que é o nick de quem fez, é Tura. Mas sobre VPN, você contar como segurança nesse caso, tá? Que Tura, beleza, obrigado. Na realidade, VPN não é mais um meio seguro para fazer acesso, tá? Por que VPN não é mais um meio seguro? A VPN, não VPN privada nem de influenciador, nenhuma VPN ela é mais recomendada quando a gente está falando sobre ambientes altamente seguros. Eu vou te explicar o porquê, tá? A VPN, ela é um túnel seguro, tá? Então, beleza. A VPN é um túnel seguro, tá? Ou seja, esse túnel aqui, ele é criptografado, tá? Mas o túnel, ele é tão seguro quanto a segurança das duas pontas, tá? Então, se a máquina aqui do usuário, ela está infectada, se ele fecha uma comunicação de VPN com o teu ambiente corporativo, na prática você está pegando a máquina dele infectada e colocando ela dentro da tua rede. A VPN, ela é só um meio criptografado que garante que essa comunicação aqui de ponta a ponta, ela não vai ser infiltrada, que ninguém vai entrar nessa conexão. Só que se o cara entra por essa ponta aqui, que é a ponta que está comprometida, a VPN não faz diferença nenhuma, tá? É isso aí, para passar o malware com segurança criptografado. Pois é, então assim, é por isso que, para resolver essa parte do acesso, realmente quem resolve são soluções de proxy de sessão. Por quê? Porque a tua máquina acessa esse produto e esse produto acessa para frente. Ele não faz um túnel, então ele não tem roteamento, ele não vai rotear essa comunicação da tua máquina com o dispositivo-alvo, você só está conversando com aquela máquina, e aí, obviamente, que você tem que fazer uma camada de hardenização nessa máquina de proxy do meio do caminho, para que essa máquina seja segura e essa máquina não seja infiltrada, tá? Para armazenamento de segredos e chaves, a gente tem o KeePass, que é uma solução bem interessante, tá? Qual que é a diferença do KeePass para essas soluções de Bitwarden, LastPass, OnePassword e tudo mais? O fato é que o KeePass, ele pode estar guardado fisicamente com um banquinho de dados dentro da sua máquina. E esses outros softwares que vocês estão falando, como até um camarada que comentou, se o Google ele consegue comparar a sua senha com um banco de dados, é que ele sabe a sua senha, e é isso, tá? Por mais que exista uma série de órgãos regulamentadores, por mais que exista uma parada chamada SOC 2, que aí fala que o cara não pode ter acesso à tua chave de criptografia, por mais que eles dizem que eles não conseguem olhar, aí é acreditar em imperialista, tá? Eu não acredito. A maneira mais segura de você estar seguro é fisicamente seguro, tá?
Então, para coisas da Soberana, eu, por exemplo, não teria as credenciais em Bitwarden, em lugar nenhum. Eu teria uma máquina Linux com um KeePass instalado, tá? É a maneira mais segura. Ainda, estar offline ainda é a forma mais segura de se existir, tá? Uma vez que você esteja nas redes, não tem muito o que fazer. Aí sugestões de soluções pagas, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, dúvida mais técnica. Para o sistema caseiro, por exemplo, ter acesso ao servidor privado em qualquer lugar. É possível através do proxy de sessão? Sim, através do Guacamole é bem possível. Aí você pode publicar isso daqui dentro da tua rede interna, tendo um switchzinho mais simples, um roteadorzinho mais simples, você pode ter o que eles chamam de DMZ, mas você pode publicar esse teu guacamole e acessar externamente utilizando o guacamole. É muito mais seguro do que você utilizar login, do que você utilizar, enfim, essas outras soluções aí, TeamViewer, muito mais seguro, tá? Deixa eu ver o que ele perguntou, se eu acho que tem futuro projetos como o ZeroNet.io. Vou abrir. Ih, não funciona. Não sei se esse link está quebrado. Mas não abriu. Sim, Juliano, você está falando aqui que você usa a máquina da empresa do seu uso pessoal, o uso do KeePass já seria suficiente para segurança. Já é melhor, tá? Mas assim, quando você está dentro de um ambiente corporativo, Juliano, na máquina corporativa nada vai ser seguro, tá? Porque eles podem acessar tudo que você está fazendo. Inclusive, se eles tiverem proxy de sessão, eles podem descriptografar o teu dado que passa em sites HTTPS, tá? Bem tranquilamente. É uma tecnologia de SSL Deep Inspection que essas soluções de proxy fazem e eles podem inclusive abrir o teu dado HTTPS para verificar, tá? Então, enfim, usar qualquer coisa utilizado dentro de ambiente corporativo está aberto para eles. Então, quando eu estava falando assim, tem o Keeper aqui, tá? O Keeper, dentro dessas soluções pagas, é uma solução muito interessante. O Keeper, ele, inclusive, utiliza... O Keeper é o guacamole pago, tá? Na prática. Então, enfim, o Keeper tem aqui um produto bem legal. Obviamente que aí, se a gente estivesse falando de ambientes corporativos maiores, existem outros produtos, tá? Mas eu não estou aqui para fazer propaganda para empresa nenhuma, não vou nem falar aonde eu trabalho, nem nada, tá? Então, enfim, isso aqui seria interessante. Deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Aproveitando, seguindo a lógica de pressupor infiltração, o que eu recomendo para produzir documentos confidenciais de vazamento? Ou ao menos conseguir fazer esse rastreio para vazamento. O nome disso, o Azariel, é DLP. Tá? Existem softwares de Data Loss Prevention. O DLP ele vai permitir fazer tanto rastreio quanto proteção de documentos confidenciais, inclusive por conteúdo, tá? Então, o DLP, ele valida e soluções de DLP, elas, quando um usuário ele vai compartilhar algum arquivo, elas podem fazer, inclusive, mascaramento de dados, tá? Mesmo sem ser opção do usuário. Então, uma vez que a solução de DLP, que está integrada com a tua solução de e-mail, ela verifica que tem um arquivo sendo compartilhado, ela abre esse arquivo, consulta o conteúdo e se tiver algum dado que não pode ser enviado, ela mascara. Deleta, altera, embaralha, tá? É isso, eles teriam que procurar alguma solução de DLP. Não sei se existe DLP open source, tá? Aí agora vocês me pegaram, mas vamos ver alguma coisa aqui. DLP open source.
Five open source and paid DLP solutions for your company. Vamos ver aqui o que a gente tem. MyDLP. Eu vou colocar isso aqui no chat, e aí vocês podem dar uma olhada. Mas é isso, tá? Enfim, vão ter algumas coisas. A grande diferença, pessoal, entre soluções open source e soluções pagas é o local do custo, tá? Eu não digo que soluções open source ou pagas, elas são melhores ou piores, tá? Dentro de tecnologia, quando a gente está fazendo cálculo para implementar um software, a gente fala de um negócio chamado TCO, tá? Desculpa o anglicismo mais uma vez, mas não tem jeito. TCO significa Total Cost Ownership, ou custo total de aquisição. Estou soltando esses termos que vocês vão ouvir esses termos em outro lugar para vocês saberem o que estão falando. Exatamente, Tura. Se a solução de segurança não tem custo, custa você. Tá? Então, o que é o TCO? Tá? O TCO é o custo total de aquisição. Ele tem a ver com você comprar um produto pronto que vai ter menos hora homem para você sair do outro lado e configurar. Por outro lado, uma solução open source não tem custo de aquisição, mas tem custo de implementação, desenvolvimento, personalização. Então, enfim, não tem muito jeito, tá? Aí, de um lado, uma coisa, de outro lado da outra, tá? Como saber se o KeePass ou outras soluções não são honeypot para espionagem? Putz, Magalhães, assim, aí, caras, uma é ver o código-fonte, mas assim, cara, aí, isso existe, tá? Não vou falar que isso é teoria da conspiração, mas o ponto dessas soluções offline, como o KeePass, que pode ser uma solução offline, é que você pode ter essas coisas armazenados, exatamente o que o doutor falou, assim, é mais fácil ser espionado no Google do que numa solução offline. Daria muito trabalho, tá? Mexer nisso. Nem sei se alguém faria. A TK perguntou se as operadoras dos fabricantes de equipamentos conseguem coletar informações. Vamos lá, assim, conseguir, todo mundo, tudo é possível, tá? O ponto essas empresas, elas fazem muitos negócios governamentais também, tá? E ninguém é bobo. Tem muitos países pelo mundo e muita gente inteligente. E esses times de segurança de informação, eles fazem algumas análises muito profundas nesses produtos antes de permitir que essas coisas entrem no ambiente deles, tá? Então, teoricamente, a gente não tem nada aberto hoje em dia, tá? Boas fontes de pesquisa, para a gente ir encerrando aqui, tá? Boas fontes de pesquisa, tá aqui, depois eu posso colocar, mas o NIST, tá? Embora o NIST ele seja um órgão do governo americano, eles realmente são bons, tá? Enfim, é o maior país imperialista do mundo, ensinando como eles se defendem. Não tenho o que falar, tá? Obrigado, você colocou aqui no chat 850-53, é isso. Dentro desse manualzinho do NIST aqui, eles têm divididos por famílias, e cada uma dessas famílias dentro do NIST, elas têm as dimensões que vocês deveriam estar utilizando para se proteger, tá? Exato. Isso, você está organizando uma revolução no celular. Umas coisas só podem ser feitas pessoalmente mesmo, tá? Então, assim, é importante vocês darem uma olhadinha aqui nesse manual do NIST para pegar boas e melhores práticas, tá? A respeito de segurança da informação. E, por fim, algumas dicasinhas aqui do que não fazer, tá? Isso aqui é uma
é uma brincadeirinha. Essas são aqui as dicas do que não fazer. Então, nunca quando vocês forem alterar uma senha nova, mudar só um caractere, tentar fugir do óbvio, que é incluir nome do animal de estimação, nome do companheiro, nome da companheira, nome da mãe, nome do pai, data de aniversário, enfim, fujam disso em senhas. Eu sei que é tentador, mas fujam dessas coisas. Evitar ter essas coisas fisicamente armazenadas perto do dispositivo que ele vai estar sendo acessado. Então, não colocar isso dentro de um caderninho que fica debaixo do teu monitor, num post-it. Parece bobo, mas isso acontece muito, tá? Essa aqui é bizarra e é muito comum. Se você tiver que usar um número, ao invés de um I, coloque um 1 ou um 3 para um E. Assim, são coisas muito básicas. Reutilizar suas senhas em todos os lugares possíveis e utilizar senhas pessoais para coisas de militância ou trabalho. Tá? Então, essas aqui são as coisas que você não deve fazer de forma alguma. Tá? É isso. Aqui tem meus dados, meus contatos, enfim.